Deuses, construções e ausências. Prólogo de Eu Ateu, ensaio sobre Deus, crença e a mente humana. De Bharata Sichetto. Sempre me disseram que a fé vinha de dentro, como se fosse um órgão secreto. Mas se existe algum vestígio ancestral inscrito no DNA, um tremor herdado de quando trovejávamos diante de estrelas e raios, ele nunca falou comigo. Se há uma memória genética do sagrado, em mim ela é só ruído, não mensagem. O resto, aprendi cedo, era construção, os gestos repetidos, os rituais herdados, os medos com sobrenome. A fé não nascia, era ensinada como se ensina uma canção que todo mundo finge lembrar. Cresci entre rezas e bíblias abertas, nesse teatro doméstico onde Deus era a presença mais sólida que os móveis. Mas mesmo rodeado de liturgias, nunca senti o tal toque. Ouvi muitos relatos sobre ele, que confortava, que falava, que ardia. Eu, no entanto, conheci apenas o silêncio. E embora não tenha nascido com fé, nasci com a insistência de buscá-la. Por isso caminhei por templos e cultos como quem atravessa corredores de espelhos, tentando descobrir qual reflexo era verdadeiro. Busquei o Deus das clarinas, o Deus dos cânticos, o Deus dos tronos dourados, o Deus das palmas, o Deus dos gritos, e encontrei apenas homens. Não digo que minha vida tenha sido estéril de mistérios. Pelo contrário, coisas sem explicação sempre me visitaram. Sonhos que adivinhavam, acasos que pareciam coreografados, silêncios que falavam mais alto que palavras. Chamariam de espiritual, se quisessem. Eu prefiro chamar de desconhecido. O mistério existe, só não me parece ter dono. E então veio a primeira constatação: nenhum Deus precisa de igrejas. Se existe, não cabe em tijolos, nem em púlpitos, nem em placas luminosas. Não negocia espaço em estacionamento. Não faz campanha de dízimo. Deus, se existir, dispensa intérpretes. Logo depois, a segunda, as igrejas não representam Deus, representam nossos medos organizados. São fortalezas erguidas contra a vertigem de existir. São abrigos onde se guarda a culpa como se guarda ouro. São fábricas de sentido, abastecidas pela ansiedade humana de não andar sozinho. E, por fim, a constatação mais amarga: Deus e suas casas funcionam, muitas vezes, como muletas morais. Sustentam quem teme caminhar com a própria perna ética. Amparam quem precisa terceirizar a consciência. Ajudam a suportar a ideia de que a vida é um campo aberto, sem grades, sem manual, sem linha de chegada garantida. Meu ateísmo, palavra insuficiente, mas a que sobrou, não nasceu de desafio, nem de desprezo. Nasceu de ausência. De nunca ter sentido qualquer presença maior que meus próprios pensamentos. De nunca ter ouvido uma resposta que não fosse eco da minha voz. De nunca ter percebido, por trás do mistério real do mundo, qualquer assinatura divina. E, no entanto, algo em mim continua aberto ao espanto. Talvez isso seja a sombra mais antiga da fé, esse hábito humano de se maravilhar antes de compreender. Não é crença, é vulnerabilidade estética. É poesia involuntária. É a parte de mim que olha para o inexplicável e sorri, não porque vê Deus, mas porque vê profundidade. No fundo, comecei a entender que cada pessoa inventa o Deus que precisa, para não cair, para não enlouquecer, para não se sentir órfã diante do infinito. E quem não precisa, inventa o vazio. Ou apenas o aceita. Eu aceitei. Aceitei o mundo sem muletas. Aceitei a vertigem sem corrimão. Aceitei que, se houver algum Deus, talvez ele respeite mais quem procura honestamente do que quem acredita por hábito. E aceitei que minha ausência de fé não me faz menos humano, apenas mais livre para caminhar com as próprias pernas, sem promessa de eternidade, sem medo emprestado, sem moral de aluguel. Porque, ao final, a única revelação que tive foi esta: se existe algo divino, é a coragem absurda de viver sem garantia alguma. E essa, sim, eu sinto. Viva como fogo.